Olá a todos vocês. O que eu vou passar para vocês será uma sequência de estudos segundo o meu entendimento. E vai ser um jeito diferente de vocês descobrirem e entenderem a Bíblia. Eu vou começar pelo surgimento de Satanás, do diabo. Como surgiu o diabo? Quem fez o diabo? Bom, no início existia apenas o céu, né? Nós não sabemos que tem além do céu, mas existia Jesus, né? Deus, e os anjos. Entre esses anjos, existia um que era muito próximo de Deus, um anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz. E Lúcifer, saía dele louvores para Deus, para com Deus. Então ele era muito próximo de Deus. Lúcifer, ele era muito próximo. Ele era o anjo mais próximo de Deus. E a Bíblia diz que ele era muito belo. Ele era sábio, belo e um dos anjos mais fortes de Deus. E Deus o amava, assim como amava todos os anjos. Os anjos não tinham uma outra pessoa para amar. Só existia Deus. Então, os anjos amavam a Deus, amam a Deus, alguns e outros não. Os outros caíram e odeiam a Deus. Mesmo caído, eles temem a Deus. E Lúcifer, estando tão próximo de Deus, os outros anjos olhavam para ele como se fosse um Deus também. Porque imagina você estando perto de uma pessoa muito famosa, você tirar foto e você coloca lá no seu Facebook. As pessoas, você está do lado dessa pessoa. Imagina Lúcifer, né? Do lado de Deus. Os anjos olhavam a beleza dele, olhavam ele, então ele era exaltado também. E nessa daí, a proximidade dele com Deus, ele tinha conhecimento no que Deus estava fazendo. Então Lúcifer viu a criação de muitos planetas, de outros mundos. Lúcifer viu. Quem está perto do presidente sabe o que o presidente vai fazer. Quem está perto do diretor sabe o que o diretor vai fazer ou o que ele está fazendo. Quem está longe não, mas quem está do lado. Então, Lúcifer conhecia muito bem as obras de Deus, via Deus realizando. E por milhares de anos ele adorava a Deus, né? E Deus o amava. Só que, quando Deus tomou a decisão de criar as almas, eu acredito que Lúcifer se sentiu em segundo plano, ou em segundo... como que eu posso dizer? Ele achou que Deus ia deixar de amá-lo. Seria assim, vamos tirar um exemplo. A Bíblia diz que um certo filho de um homem rico, ele exigiu a sua parte na herança e saiu pelo mundo e gastou tudo em prostituição, em bebida. E quando esse cara já estava pobre, miserável, se alimentando com comida de porco, ele resolveu voltar para a casa dele. Quando ele voltou para a casa dele, o seu pai fez uma grande festa. E o outro filho, né, que era obediente ao seu pai, que ficou com seu pai, se revoltou. Poxa, pai,
como que pode? Eu estou aqui do seu lado, o senhor nunca fez uma festa. E esse meu irmão saiu, gastou todo o dinheiro dele, toda a herança do Senhor, que o Senhor deu para ele. E agora o Senhor faz uma festa. E aí aquele homem falou, filho, mas você está aqui comigo. Tudo aqui é teu. E ele voltou. Sabe? Então quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, quando começou a criar as almas, ele não ia deixar Lúcifer, abandonar Lúcifer e os outros anjos. Só que Lúcifer via a alegria de Deus criando as almas. Porque primeiramente foi criadas as almas. Depois foi feito todo um processo do corpo, e isso daí eu vou explicar para vocês muito mais para frente. Mas primeiramente foi criadas as almas. E Lúcifer, ele via a alegria de Deus criando as almas. A alegria de Deus era tanta que o Senhor Jesus fala que Deus, ele trabalha dia e noite, ele trabalha sem parar. Mas quando Deus deu forma à terra, no sétimo dia, a alegria de Deus era tanta que ele sentou e descansou. E a única vez que se fala que Deus descansou foi quando ele parou para ver o quê? A futura moradia das almas que ele criou. Então, imagina a alegria de Deus no momento que ele terminou de dar a forma à terra, antes de criar Adão e Eva. A felicidade seria como você fazer uma casa e depois você ficar olhando os detalhes dela. Ai, que lindo, ai, que bonito. Então, a alegria de Deus era tanto que quando ele deu forma na terra, ele parou e ficou apreciando aquilo, os detalhes, se estava do jeito que ele queria, tudo. Ele ficou imaginando as almas andando por aquele mundo, que é a terra que ele criou. Então você tem noção, para Deus parar, para ficar olhando, apreciando a terra, imagina no momento que ele estava fazendo as almas. E o diabo viu isso. E isso foi mal para os seus olhos. Ele ficou com ciúmes. E o ciúmes doentio. Aquilo entrou o que na mente dele? O desprezo por Deus. Então quer dizer que agora eu não vou ser amado. E aí aquela revolta, como uma revolta de um filho abandonado. Esse exemplo eu dou para você que às vezes você está com uma pessoa e você começa com aqueles ciúmes doentio, sem saber, sem procurar saber o que está acontecendo. Esses ciúmes pode levar você a cometer besteira, cometer coisas que depois não tem como voltar atrás, né? Então você tem que entender que ciúmes, inveja não é bom. Isso é uma doença grave, sem cura. E o diabo, quando viu Deus construindo as almas, ele sentiu inveja. E aí o que acontece? Será que ele procurou saber se Deus ia colocar, não ia mais gostar dele, não ia mais amá-lo? Eu acredito que os ciúmes, a inveja das almas foi tão grande que ele ficou cego. A maldade foi criada dentro da cabeça dele. Porque ele não tinha maldade. No céu não tinha maldade. Ele criou a maldade. E como que ele conseguiu fazer com que os outros anjos viessem seguir a ele
nessa rebelião, porque ele falou assim, não, já que Deus não gosta de mim, já que Deus não... né, as loucuras na cabeça dele. Ele falou, vou ter meu reino aqui, vou ser acima de Deus, né? Então ele provocou o quê? Uma rebelião no céu. Mas como que ele conseguiu fazer com que todos os anjos, ou uma grande maioria, né? A terça parte não é todos os anjos, mas foi uma grande parte dos anjos viesse a seguir. No momento que ele ficou sabendo que eles tinham que servir as almas, que eles iam ter que trabalhar para as almas, para o ser humano, e isso fez com que os outros anjos viessem a acreditar nele. E ele falou, eu serei um Deus melhor do que esse Deus aí. Você não, comigo não vai ficar em segundo lugar, não vai trabalhar para os outros. Você não vai fazer coisa para você, vai ser único. Mas essa rebelião, para ele chegar a conquistar a esses anjos, a terça parte dos anjos, que a gente não tem noção de quantos que são, deve ser bilhões, isso durou muito tempo. Isso não foi de uma hora para outra. Isso durou muito tempo. É igual você que, de repente, você começa a dar ouvidos às pessoas, algumas pessoas que só pensam maldade, aquilo ali uma hora vai entrar na tua cabeça, daqui a pouco você está fazendo maldade. Se você começar a dar ouvido ao que não presta, você, né, se você começar a ouvir a pessoa fofocada, daqui a pouco você está fofocando sem perceber. Se você está do lado de uma pessoa que é para baixo, daqui a pouco você está para baixo também, uma pessoa negativa, você também vai estar negativo. Ah, comigo não acontece. Acontece. Você ficar dando muito ouvido às pessoas, você vai... Tanto é que, se você olhar direito, existem cursos motivacionais que você vai lá, com pouco tempo que você está lá no curso, você ouve uma palestra de 2 horas, você sai de lá motivado. Se você vai num filme e o final do filme lá, o principal do filme morreu, você vai sair de lá triste. Então, faz parte, isso aí faz parte. Então, o diabo ficou muito tempo no céu, muito, não sei se é 1000 ou milhares de anos, convencendo, anjo por anjo. Ele não chegou e se levantou e falou, a partir de agora, quem me segue? Não, isso demorou muito tempo. Ele se rebelou. Não fala que ele saiu para a guerra logo de cara com Deus. Não, ele começou a fazer a campanha dele. A campanha para que os anjos viessem o seguir, para ele tomar o trono de Deus. Porque o diabo, pela sua proximidade com Deus, ele era o anjo mais poderoso que tinha. E existe uma hierarquia no céu. Existem anjos mensageiros, anjos de guerra. Então, a Bíblia dá mais ou menos uma direção sobre isso, uma hierarquia. E ele era o próximo de Deus. Isso quer dizer que se ele era o próximo, nem todos os anjos eram próximos de Deus. E para ver, observar direitinho essa rebelião, tudo, o diabo, quando ele foi lançado na terra, ele já foi lançado condenado. Então, quando o diabo e os seus seguidores caíram na terra, eles já estavam condenados. Então, eu fico imaginando, Deus deu tempo para eles se arrepender. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo a você. O Senhor Jesus estava na cruz.
e tinha 2 ladrões do lado dele, um do lado direito e outro do lado esquerdo. No passado, para a pessoa ser crucificada na cruz, ela teria que ser muito perigosa. Uma pessoa um ladrão de altíssima periculosidade. Então Jesus foi uma pessoa de altíssima periculosidade aos olhos daqueles homens. E os dois homens, um que estava do lado direito e outro do lado esquerdo, os dois eram perigosos, mataram, era homicídio, matavam pessoas. Eles, ladrão, eles faziam, para estar na cruz, eles tinham que ser muito ruim. E um deles foi salvo. E foi salvo no seu último momento, antes de morrer. E o que aquele cara fez? Só matou, mas foi salvo. Tem pessoas que é pastor, que é obreiro, que passa a vida toda orando, ganhando almas, e de repente dá uns 5 minutos, sai da igreja e vira a cabeça, em 2 dias morre, vai para o inferno. Então essas pessoas, elas têm o quê? Até seu último suspiro para elas mesmas decidir para onde elas vão, né? Então, quer dizer, um ser humano, em média, dura 80, 100 anos, e a pessoa fica cometendo erros, ou, sei lá, ela está ali, mas até o último momento da vida dela, até o último suspiro, ela tem o direito a ser salva. E eu creio que mesmo o diabo se rebelando, ele teve a chance de se arrepender. Só que lá no céu, eles não têm relógio. Lá no céu não tem noite. Lá no céu eles não dormem. E eu acredito que o diabo, para ter já sido lançado na terra condenado, Deus deve ter dado 1000, 2000, não sei, muitos anos para ele se arrepender. E ele não quis se arrepender. Simplesmente ele não quis se arrepender. Ele continuou achando que, onde já se viu, a criatura tentar derrotar o Criador. É impossível, né? Não tem como. Se Deus inventou ele, Deus também não tem como. Então, quando chegou o tempo dele, o que aconteceu? Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7 em diante. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando Deus viu que não tinha mais jeito, eles não se arrependiam, o anjo de Deus foi e batalhou com eles e expulsou eles do céu. Não foi nem Deus, foi os anjos de Deus. Porque Deus, ele deixou os próprios anjos vencer a batalha. Os próprios anjos. Até esse momento da batalha, Deus queria saber quem era quem. Então os próprios anjos venceram a batalha. Nós não queremos você aqui. Então, essa batalha não durou muito tempo. Foi coisa rápida. O que demorou foi o diabo tomar a decisão, né? Ele conquistando os outros anjos. E foi lançado sobre a terra. Jesus fala que eu vi o diabo caindo na terra como um raio. E aí ele saiu do céu, um anjo querido de Deus, de luz,
e veio parar num mundinho pequeno. Se você comparar a Terra com o universo, com o céu, é um mundo muito pequeno. E o diabo caiu aqui na época que existia dinossauro. Essa parte da queda do diabo, eu vou contar para vocês depois como foi. Quem eram os habitantes, os primeiros habitantes aqui da Terra. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: você é a criatura. Deus é o único Criador. Nós passaremos por lutas, mas temos que entender que a nossa luta aqui na Terra é para ir para o céu, morar com Deus eternamente. E aqui na Terra tem pessoas que são ricas, tem pessoas que se destacam, mas você tem que se preocupar é o seu relacionamento com Deus, não o seu relacionamento com as pessoas. Porque as pessoas, não que você vai ignorá-las, ou sei lá, mas elas podem te decepcionar. Mas Deus não. Deus te ama. Porque Deus parou um dia para observar, para ficar encantado com o que Ele preparou para nós, esse mundo Ele tinha preparado para nós. Mas o próprio homem, assim como o diabo fez com os anjos no céu, o próprio homem e a mulher que estava na terra entregou a administração desse mundo para o diabo. O diabo ficou no ouvido da Eva, não foi um dia, nem 2 dias, ficou vários dias. E a Eva deu ouvido ao diabo. E depois ela veio e conquistou Adão, e aí o que está acontecendo hoje? O mundo que o Deus Todo-Poderoso criou, e foi a única vez que ele parou para observar, parou para descansar, nós entregamos de mão beijada ao diabo. Então a queda de Lúcifer, que era um anjo lindo, bonito, maravilhoso, e o fogo começou a comer ele de dentro do seu corpo para fora, né? A queda dele aqui na terra o deformou, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês. Eu gostaria que vocês meditassem no que eu passei para vocês. Nem todo mundo vai concordar com o que eu falei, mas é a minha visão, é o meu entendimento para ajudar a vocês. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente, vocês e todas as suas famílias.